Olá, pessoal. Eu sou Sônia Chaves. Bem, então nós entramos hoje, né, nessa semana, na unidade 2, a disciplina Ciências Sociais aplicadas à Odontologia. Bem, como vocês sabem, juntamente com a professora Denise e a professora Ana Clara, nós assumimos esse papel de discutir, né, as ciências sociais na odontologia nesse semestre suplementar, e hoje vamos falar de um tópico relacionado à sociologia da saúde. Eu sou professora dessa casa desde 1995. Tenho atuado há muito tempo em programas comunitários de prevenção dos problemas bucais, bem como na questão da Política Nacional de Saúde Bucal. E meu interesse nesse tema tem a ver exatamente por essa abordagem que pode nos permitir entender as práticas odontológicas como práticas sociais, além do elemento técnico relacionado a essa prática, tá certo? Eu gostaria de começar essa discussão sobre a sociologia da saúde e a aproximação com a sociologia na saúde bucal a partir da arte. Para isso, eu trouxe, então, uma obra, começando com a obra de Jean Paolo Lomaso, uma obra do século XVI, em que o Jean Paolo Lomaso ele faz, né, uma referência, vocês podem ver aí, uma referência ao sorriso na obra de arte, na pintura, né? Esse sorriso aí que vocês podem ver é um sorriso visto como um sorriso de classes populares. Vocês vão ver mais à frente que é bem interessante essa discussão sobre o papel social do sorriso nesse período do século XVI, século XVII, tá bom? Vendo a história aí como elemento fundamental. Lembrando que a cultura, então, o sorriso pode estar relacionado com a cultura, quer dizer, a cultura de um povo ela é definida como esses elementos que mediam e qualificam qualquer atividade física ou mental, né, que não seja determinada pela biologia, que é compartilhada por esses grupos, por membros de um mesmo grupo social, não é? Ou seja, há um significado, há um valor relacionado a essa prática, símbolos, né, e essa dimensão simbólica do sistema cultural de saúde, o sistema cultural relacionado ao entendimento do que é saúde, vai ser o objeto que nós discutimos no primeiro momento, relacionado especialmente à antropologia da saúde e às representações sociais na saúde, tá certo? Só lembrando, a gente aqui está, na verdade, somos todos dentistas, né, interessados no social, e ao fazer isso, a gente sempre aborda a ideia de compreender o lugar das ciências sociais dentro da odontologia. Então, o grande campo das ciências humanas e sociais vai incluir as ciências sociais, por exemplo, e a psicologia, e ao interior das ciências sociais você tem grandes três disciplinas, a sociologia, a antropologia e a ciência política, né? E tendo também história como um elemento-chave na abordagem, né, dos processos históricos relacionados às práticas humanas em sociedade. Então, vamos falar um pouco de história da arte. Claro que aqui vamos focar na história da arte específica, é um momento situado e datado de uma realidade europeia, então, com toda a crítica, né, ao eurocentrismo, mas aqui considerando um elemento chave, né, dos limites dessa abordagem de história da arte, para relacionar essas práticas sociais relacionadas à boca e à sociologia, tá bom? Então, vamos começar com um trabalho interessante de um historiador especialista na história francesa do século XVI ao século XIX, que é o Colin Jones, um historiador inglês, e ele conta nesse livro que a gente vai falar sobre a Revolução do Sorriso, ele fala, né, no outono de 1787, os visitantes do Museu do Louvre ficaram escandalizados. Era uma afronta. Na exposição inaugurada em Paris, havia uma peça que se destacava e causava burburinho, que era o autorretrato de Madame Virgile Lebrun. A mulher, imagine-se, tinha o atrevimento de sorrir. Imagine, pleno século XVIII, né? Final do século XVIII. O Colin Jones resolveu contar essa história, né? A partir dessa obra de arte que, de alguma maneira, revolucionou a pintura do sorriso, né? Nas classes, né? Eu diria, né? Nos estratos da nobreza, quase ainda já em decadência, né? Se vocês lembrarem o período aí da Revolução Francesa, é um período do final, né? Do final da decadência da nobreza europeia, né? Com todas aquelas questões relacionadas ao fim do período monárquico, né, da monarquia absolutista na França. E vocês veem aqui, por exemplo, esse autorretrato dessa Elisabeth Louise Vigée Lebrun. Ela foi uma pintora da alta nobreza francesa. Inclusive, vocês vão encontrar pinturas dela, da própria Maria Antonieta, que foi guilhotinada, não é?
E Elizabeth Lebrun, observe o sorriso que ela se colocou no rosto, né? Tendo no colo uma das filhas. Observe que interessante, não é? Como foi uma afronta esse sorriso. Quer dizer, o sorriso era censurado, e a gente vai discutir um pouco a questão do sorriso, que hoje a gente vê como elemento chave de uma beleza, de uma estética relacionada à boca, não é? Então, vocês vão perceber como foi essa construção social num período relativamente recente, tá? Uma outra obra que pode falar um pouco sobre isso é a obra de Velázquez, As Meninas, vinda do século XVII. Observe que é uma obra clássica dele e veja que não há nenhum sorriso presente nessas meninas, não é? Observe que, apesar de crianças, não sorriem. Também vocês encontram nessa obra da Elizabeth Lebrun um retrato da Maria Antonieta, não é? Vocês veem claramente com os filhos, e Maria Antonieta também não sorri, bem como as crianças não sorriem, tá? Então, o sorriso estava relacionado. Observe, por exemplo, no caso da nossa monarquia portuguesa, que é a Carlota Joaquina, aos 10 anos de idade, em 1785, por Mariano Salvador Maella. Então, veja que também não sorri, né? Também aqui, né, a Carlota Joaquina e a Leopoldina de Habsburgo, vocês veem que não há sorrisos, mas vocês veem claramente aqui na Carlota Joaquina uma expressão de um desdentamento, que a gente vai falar. Por outro lado, o Jean Paul Lomaso na verdade, já pintava, né, pintava as figuras de classe popular dos camponeses como sorrindo, tá? Então, mostrando esse elemento aí de diferenciação entre estratos sociais dentro de uma mesma região, sociedade, tá bom? Quem pode estar explicando essa relação cultural de aceitação ou não, né, de constrangimentos ou apoios à ideia do sorriso? Tem a ver com todo o período que a gente está chamando de um período pré-científico, de um início de odontologia pré-moderna, tendo o Fouchard como um elemento chave, esse médico francês que vai publicar um dos primeiros livros sobre a arte dentária no século XVIII, e vocês vão ver que, de fato, também relacionado às doenças bucais na nobreza, em que, na verdade, com a expansão, né, do acesso à cana-de-açúcar e o não conhecimento dos mecanismos de prevenção que a ciência ainda não identificava naquele período, ainda que houvesse uma certa normatividade relacionada à manutenção da limpeza dos dentes, vocês vão perceber que isso é um elemento chave de explicar o não sorriso muito das pinturas daquele período, né? Então, o sorriso como expressão inadequada em círculos sociais. Então, eu trouxe o elemento da arte para exatamente discutir também questões preliminares em relação à relação entre a arte, as ciências sociais e a prática odontológica, a prática social na saúde. Nós já comentamos sobre isso. Essas ciências sociais se referem a 3 grandes disciplinas, né? Esse termo sociologia vai surgir com Auguste Comte, ainda no final do século XVIII, século XIX. O Auguste Comte ele é considerado aquele principal fundador, né, do chamado positivismo, em que, na verdade, ele usa esse termo sociologia, né, conhecimento do social, para substituir a ideia de uma física social. Ele acreditava que era possível, né, transpor os elementos das ciências exatas para a área das ciências sociais. A gente vai discutir um pouco essa crítica que se faz posteriormente. Então, fundador dessa corrente filosófica, que seria a ciência como fundante do conhecimento, tendo como base teórica a observação, né, toda especulação acrítica, toda metafísica e toda teologia devem ser descartadas. E aí vocês têm referência a Augusto Comte na nossa bandeira como ordem e progresso. Então, ele foi um defensor, né, um grande entusiasta em torno da ideia de que sim, é possível construir uma ciência, né, uma ciência do social que possa ser capaz de exatamente de dar elementos para uma organização, né, harmônica da sociedade. E você tem nesse período que vai nascer a sociologia. Por que ela vai nascer? Uma ciência relativamente jovem, né, considerando todas as outras, porque tem aí uma revolução industrial no século XVII, a revolução francesa no século XVII também, a revolução científica. Então, todo esse período do pré-científico vai ser fundamental para entender essa sociologia. Então, os pensadores são tomados de perguntas. Por que a sociedade é estruturada da forma que é? Como e por que as sociedades mudam? Por que um pequeno grupo de pessoas dominam grande parte da sociedade? Então, como se dão as relações de dominação
dentro de uma sociedade, de um Estado. Então, e também pensando aqui no nascimento do Estado moderno, que vai ocorrer também nesse período, né, uma longa história de mais de 800 anos, mas que culmina, né, com o século XVII, século XVIII, com os grandes Estados modernos europeus, né? E essa sociologia, então, é a sociologia da saúde. Então, essa sociologia vai ser um ramo das ciências sociais que vai se debruçar sobre o estudo do homem em sociedade, das relações entre os homens, a construção social do mundo. E a sociologia da saúde é um ramo dessa sociologia, que é bastante novo, ou seja, ela é um ramo que se iniciou, né, toda uma produção empírica e teórica a partir dos anos 1950, né, que também foi precedida da denominada sociologia médica. Então, essa sociologia da saúde, ela está inserida no campo mais amplo da sociologia e se refere à investigação sobre os aspectos socialmente construídos da saúde, que gera diferentes significados e modos de organização social dos sistemas de saúde. A sociologia da saúde se dedica a entender os aspectos da saúde que estão relacionados com essa característica da, diria, criatividade humana, não é? Então, é a ideia do humano relacionado ao modo de organizar a saúde. É claro que a sociologia da saúde terá, obviamente, grande influência dos fundadores, né, do século XIX, do que a gente está chamando os fundadores da sociologia clássica, que são eles Karl Marx, Max Weber e Durkheim. Então, não é possível falar de sociologia sem se referir a esses três grandes sociólogos e pensadores do século XIX que vão propor teorias sobre o social, não é? Obviamente, vocês podem perceber que o Weber e o Durkheim são contemporâneos e o Karl Marx é um pouquinho mais, né, do início do século XIX. O que eles vão contribuir, né, com seu modo de pensar a sociedade naquele período, né? O Marx ele tem um papel fundamental, especialmente pela forma como ele constrói uma teoria sobre os conflitos de classe. Então, ele vai defender a ideia de que os dominantes a ideia de que há, portanto, uma ideia de que há uma disputa entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho. Ele vai produzir todo um conhecimento, né, sobre mercadoria, sobre como se produz o lucro, a mais-valia, né, tendo alguns conceitos-chave, infraestrutura, que é a base econômica da sociedade, os modos de pensar a ideologia, a superestrutura. O Marx não só vai produzir conhecimento, como também vai influenciar o mundo social no século XX, a partir das grandes revoluções comunistas, não é? A gente tem que entender esse papel fundamental dele, né? E o Weber e o Durkheim são outros dois pensadores mais vinculados ao campo científico, eu diria, o Weber com grande influência na Alemanha prussiana, né? Mas o Weber vai produzir também um conhecimento relacionado à ideia do que ele chama de uma ação social. Ele vai estudar essa ação social, ele vai estudar como se dá a questão dos elementos racionais da ação social. E o Durkheim vai dar a ideia e vai produzir um conceito que é muito importante, a ideia do fato social, que são as coerções sociais que todos nós somos submetidos desde quando nascemos e é externo a nós. Então, é muito importante compreender o pensamento desses três grandes homens, né? Homens brancos europeus que produziram um conhecimento sobre o social. E aí, de fato, esse social, nos três autores, vai ter como referência três grandes, eu diria, perspectivas sobre o social, né? Que é discutido por esse autor Giddens, no livro publicado em 2005, que Everardo Nunes se refere, que é a ideia da corrente funcionalista, a corrente das teorias do conflito, com a qual mais me aproximo do ponto de vista da compreensão do mundo social, eu, Sônia Chaves, e o interacionismo simbólico. E aí vocês vão ter, né, a ideia do funcionalismo como a ideia de que a sociedade tem uma função, né, que é um sistema complexo, cujas partes trabalham conjuntamente para produzir estabilidade e solidariedade. E, portanto, essa é a ideia da coesão social que está presente em Durkheim. As abordagens do conflito vão incluir Marx, Pierre Bourdieu, que enfatizam as divisões na sociedade, que comporta a questão dos grupos distintos, que perseguem seus próprios interesses, vai discutir a ideia dos espaços de luta, de disputa para a construção de problemas e políticas. E a ideia do interacionismo simbólico, da corrente do interacionismo simbólico, tem o Weber como referência principal e tem autores aí, né, autores americanos e europeus, outros mais, né, o George Mead, John Dewey, que vai exatamente apontar a questão do significado dessa interação social e do elemento da interpretação
do social no simbólico, que também está presente em alguns autores que mais vinculados à teoria do conflito, que a gente vai perceber que essa é uma tentativa de classificar em tipologias, mas elas se mesclam muitas vezes, né? Então, essa influência desses três autores, desses três grandes pensadores, e mais os precursores, os outros que virão a partir desses, vão influenciar essa sociologia médica no fim do século XIX e início do século XX. Então, você tem um autor clássico da epidemiologia, que é o John Snow, que vai discutir, né, as origens da cólera, né, da epidemia de cólera na Inglaterra naquele período. Ele vai, sim, apontar uma necessidade de uma sociologia médica, de compreensão da medicina social, sobre os fatores sociais da, medicina, da doença e da saúde. É fundado o primeiro associação da sociologia médica, né? A posição da doença, etc. E você tem todo um desenvolvimento que vai se dar ao final do século, na verdade, no final da Segunda Guerra Mundial, que vai se dar, né, como eu comentei, nos anos 1950. Então, você vai ter a Associação de Sociologia Médica na American Sociological Association entre os anos 1950 e 1960. Então, da sociologia médica à sociologia da saúde, você vai ter repercussões das principais perspectivas sociológicas que ajudam a compreender como se formou esse campo da sociologia da saúde, ou seja, que se debruça nas suas análises sobre problemas de saúde, do serviço de saúde, que se consolida após a Segunda Guerra Mundial, não é? Especialmente nos Estados Unidos, que vai muito nos influenciar. E no Brasil, o que acontece, né? No Brasil, a gente vai focar em um período específico, mas, basicamente, a gente tem alguns autores clássicos, né? Chamados até de um pensamento higienista e folclorista, o próprio Nino Rodrigues, né? Que é um autor importante aqui da Bahia, que ele vai construir um pensamento sobre o social, inclusive com muitas críticas ao modo como ele via, por exemplo, a questão, né, do negro. Então, ler um pouco sobre isso, que é muito interessante. Mas também você tem influência importante do chamado marxismo, né, dessa corrente mais vinculada à ideia das lutas de classe na análise e explicação das condições de saúde da população brasileira. O Everardo Nunes faz um quadro interessante, né, da análise que vai da sociologia médica a uma sociologia da saúde, tentando, por exemplo, mostrar que vai de um esquema de referência sociopsicológico para uma análise institucional, de uma pesquisa de temas sobre as relações sociais de pequena escala para sistemas sociais amplos, a análise de papéis em estabelecimentos limitados para análise de organizações complexas, interesses teóricos básicos com análises clássicas de comportamento para uma análise de ciência política dirigida a sistemas de tradução do conhecimento básico em processo de tomada de decisão. E aí vai de uma perspectiva de relações humanas para análise de estruturas de poder. Então, o poder entra como categoria-chave na sociologia da saúde a partir desse período aí, né, que vai dos anos 70, anos 80. Aí, nos anos 70, a gente vai ter no Brasil grandes influências na sociologia da saúde, que é a influência da professora Maria Cecília Donangelo, que é uma socióloga que foi professora do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Então, a Donangelo vai influenciar todo um pensamento, né? Ela vai produzir dados empíricos sobre a prática médica naquele período e vai produzir livros muito importantes que a gente vai dizer, né? Ela vai dizer exatamente nesse trecho lá, né, que são os dois livros que ela elabora, né, ela morre precocemente, mas ela vai produzir um pensamento baseado na teoria marxista, né, assumindo um papel de relevância nas explicações sociológicas do processo de saúde, doença e das práticas em saúde. No seu primeiro trabalho, ela vai analisar o trabalho médico e sua inserção na estrutura da sociedade, em uma investigação que abrangeu 905 profissionais médicos em atividade na região da Grande São Paulo, na década de 70, e você vai ter um segundo trabalho também que ela vai relacionar, né, analisar as relações, né, estado de assistência médica, o médico no mercado de trabalho, a profissão médica. Será uma contribuição muito importante desse olhar sobre a prática médica e a estrutura da sociedade. E, articulando com o pensamento do Donangelo, nós temos o Antônio Sérgio da Silva Aroca, que foi importante, né, foi deputado federal, né, posteriormente, participou de todo o processo da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, do processo de reabertura democrática, e o Sérgio Aroca escreve uma tese clássica, falando do que ele chama do dilema preventivista. O Aroca vai dizer, né, a nossa ilusão de que, através da mudança da educação médica, da forma como ele é um médico de formação,
da forma como se formam os médicos, eu vou mudar a prática médica, assim eu vou produzir mais saúde. Ele vai dizer que isso, na verdade, é um grande dilema e, na verdade, é uma grande contradição, porque a mudança da prática médica, e aí vamos nos referir à nossa prática enquanto dentistas, não vai se modificar apenas pelo processo formador, não é? Também a forma como a gente remunera esse procedimento, como organiza o serviço, define muito como vai se dar esse processo. A gente vai ver isso muito claramente em parte do documentário Sequel, que nós colocamos para que vocês assistam. Né? Então, o projeto para ele era superar a medicina preventiva e transformá-la em medicina social, como projeto transformador da sociedade, e essa tese, né, que foi, inclusive foi censurada no período da ditadura, foi finalmente defendida e já republicada algumas vezes pela editora da Unesp e também pela Fiocruz. Recomendo a leitura. Então, vamos, portanto, pensando a articulação entre a sociologia na saúde bucal, nós teríamos, então, várias possibilidades de interface. Né? Você tem uma sociologia do processo saúde-doença, uma sociologia das políticas de saúde, uma sociologia do trabalho, uma sociologia do campo odontológico, uma sociologia dos serviços de saúde que vão ser transversais esse olhar sobre a saúde bucal, tá certo? O documentário Cico, que vocês vão assistir, ele tenta analisar, né, a estrutura como os serviços de saúde se organizaram nos Estados Unidos da América, tendo um elemento como o financiamento desse serviço, como é que se dá, né? Eu gostaria que vocês analisassem a influência sobre os gastos catastróficos e a falência das famílias relacionados a esse modelo de organizar o serviço de saúde, né, por aquele estado, e a saúde e a morte é produzida pela forma como o estado se organiza. Na saúde bucal, a gente vai perceber, a gente vai mostrar alguns trabalhos que nós já realizamos enquanto pesquisadores na área, há um foco na forma de organização do serviço odontológico, dos problemas bucais, o papel dos agentes, tá? Em que sentido? Por exemplo, vocês veem aqui o estudo que foi base, né, uma parte da tese de doutorado de professora Denise, em que ela analisa a utilização dos serviços odontológicos. Denise vai se debruçar sobre não só a forma como os usuários veem e utilizam o serviço odontológico, como também como os dentistas se colocam em relação a essa oferta de serviços, tá bom? Muito interessante. E também você tem aqui alguns trabalhos mais, diria, com enfoque histórico que nós realizamos sobre a emergência da odontologia social na Bahia, produzido por mim e por Mona Lisa Souza, uma historiadora, em que a gente analisa esse processo histórico, né, que vai se dar aí a partir dos anos 1940, por algumas dos agentes sociais, né, eu diria, muito importantes, entre eles o Aloysio Lopes Pontes, que foi irmão de Irmã Dulce, tá certo? E teve como seu pai Augusto Lopes Pontes, que foi diretor, inclusive, de nossa Faculdade de Odontologia da UFBA, tá? Bem, então é isso. Eu gostaria de terminar nossa aula com a seguinte questão, para que vocês possam comentar, né? Como explicar, do ponto de vista da sociologia da saúde, os modos de cuidar da saúde bucal de diferentes estratos sociais? E aí termino essa aula com essa grande imagem aí das pinturas do Di Maggio, que são muito interessantes. Um abraço para vocês.